banquete no deserto. Na verdade, eu rascunhei muita coisa. Me veio na mente passagem pelo vale, veio vários outros títulos, mas o que pesou mesmo foi esse. Porque, na verdade, essa questão de devocional é algo que eu levo com muita seriedade. E eu tenho guardado comigo todas as mensagens que eu recebo sempre, né, da parte do Senhor, diariamente. E eu estava vivendo um momento muito tenso, um momento de muitas dificuldades em várias áreas da minha vida. E eu estava me sentindo exatamente dentro de um deserto. Mas ao mesmo tempo, passando por dificuldades e passando por momentos difíceis, eu vi o cuidado de Deus diariamente sobre a minha vida, me alimentando, me sustentando, me mantendo de pé, falando comigo como se eu estivesse assim, como eu estou aqui com vocês, conversando comigo. E conforme eu ia recebendo, quantas madrugadas o Senhor me despertou e me desperta até hoje. E manda eu pegar o papel e a caneta e ali eu começo a escrever, recebendo de Deus, sabe? E foi por isso, foi exatamente porque foi num momento de deserto na minha vida, né? Quando eu pensei que já conhecia tudo, devido aos anos de experiência que a gente tem, a gente descobre que a gente ainda tem coisa para aprender. Como surgiu a ideia de compartilhar com os leitores? Na verdade, não foi uma ideia. Não foi. Um dia, orando, nesse momento devocional, me veio isso no coração. E quando me veio no coração, eu entendi que era Deus ministrando, que eu deveria de compartilhar, como uma mãe que dá do mesmo alimento que ela come para os seus filhos, eu deveria também de compartilhar o alimento que eu estava recebendo. Que da mesma forma que que eu estava sendo abençoado, outras vidas seriam também. Entendeu? Então não foi uma ideia, foi algo que Deus ministrou no meu coração. Porque há muitos anos eu faço. E aí alguém vai achar que era um sonho, e não era. Alguém pode achar que eu planejei ou que foi uma promessa que eu recebi há muitos anos atrás. Não. Esse projeto é de Deus. Porque ele simplesmente brotou no meu coração. O mais interessante é que no dia que eu recebi essa inspiração de Deus, que eu deveria de transmitir, até que eu falasse com a primeira pessoa de que eu iria escrever um livro devocional, que foi o meu esposo, levou mais ou menos uns 4 ou 5 meses. Porque eu queria que Deus confirmasse isso. Se era coisa da minha cabeça ou se era Ele que estava falando comigo. E Ele confirmou. São 100 dias essa primeira edição de devocionais. Nesses 100 dias, como a senhora mesma disse, foram dias de inspiração, o próprio Deus falando. Mas desses 100 dias, o que mais chamou a tua atenção? Qual é o dia que mais chamou? Uma palavra que mais te tocou, que a senhora guardou e ficou ali martelando na tua mente? Nossa, é até difícil responder a sua pergunta, porque é incrível como cada dia havia uma necessidade suprida, entendeu? Uma necessidade suprida. Deus vinha de encontro exatamente a essa palavra, a essa necessidade que eu tinha diariamente. Mas, assim, para me lembrar agora dessas 100 mensagens, vai ser difícil, mas eu gosto muito daquela mensagem mas eu acho que não está nem nesse livro, mas já para o próximo livro, né? Em que eu até trouxe na igreja essa palavra,
né, de que Deus olhou para Davi e viu nele disposição de cuidar das ovelhas, das poucas ovelhas malhadas de seu pai, algo que não tinha valor comercial, e ele se dedicava com tanto esmero, com tanto cuidado, com tanto zelo, entendeu? Então, assim, o Senhor falava comigo que uma das coisas que chamou a atenção de Deus foi exatamente o fato de Davi valorizar aquilo que não tinha valor. E aí Deus viu que podia confiar algo que tinha valor de fato nas mãos dele, que ele faria com toda a habilidade e destreza. Hoje é um dia muito feliz para mim, né? Porque além de você ser minha pastora, eu ser minha irmã. E eu fico feliz em ver que você está lançando um livro que sei que vai chegar bem longe. Mas eu gostaria de saber de você, Sandra, minha irmã, o que você, quando você começou a escrever esse livro, o que você imaginava que poderia acontecer depois dele ser lançado? Assim, até onde ele poderia chegar? Então, eu acredito que para chegar ao nível que chegou, da forma com que as coisas foram acontecendo, né? E assim, sem forçação de barra, foi assim naturalmente acontecendo, a provisão, os meios, né? Mas a minha oração principal, seja perto, seja longe, seja lá onde for, é que realmente cada mensagem ela chegue no lugar certo, para a pessoa certa e na hora certa. Esse é o propósito maior, entendeu? Seja lá quem for. Projeto novo sempre dá algum tipo de receio. Sempre, em geral dá. Tem algum medo para você esse projeto? É assustador. É assustador porque hoje, vocês sabem, eu pastorei uma igreja há muitos anos e a gente acaba caindo no julgamento de muitas pessoas. Não que eu me importe. O que eu quero é obedecer a Deus. Entendeu? Não que eu me importe. Mas existe sim o receio, é tudo muito novo. Há meses atrás, eu não fazia ideia de estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, tudo isso aqui para mim é muito novo, entendeu? E aí eu sempre me lembro de Gideão, tá com medo? Vai com medo mesmo, não tem problema não, entendeu? Deus te garante, é Deus que está na frente, o projeto é dele. Ele só está realmente usando você para poder fazer com que ele aconteça. Então, muito medo, muito receio, mas descansando em Deus. Sabe, assim, eu tenho um sentimento de dever cumprido, ou, melhor dizendo, de estar cumprindo o meu dever. Deus me escolheu para isso, né? Deus me escolheu para fazer isso, o que é para mim muito novo. Nunca imaginei, porque o que tem aqui, nesse livro, na verdade, é exatamente o meu devocional pessoal. Eu tenho muito cuidado para não ser inconveniente. Eu tenho muito tato com isso. Posso ter todos os defeitos do mundo, mas esse eu procuro realmente ser bastante vigilante. E tem horas que eu começo a escrever e aí já me vem alguém. Já me vem alguém no coração. E quando eu termino, eu vou lá e olha, senti o desejo de compartilhar com você. Se fosse resumir de uma palavra, nem seria inspiração, seria obediência. Sim, obediência. Porque quando você vai falar assim, inspirado por Deus, sempre foi a seriedade com o Senhor, que foi uma escolha desde sempre, né? Acho que seria invisível. Sim. E sendo gente e tendo o direito de ser gente, né? Com qualquer um, mas
com esse lado. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da obediência, porque não é tão simples assim. Não sei se acontece com vocês, mas para mim é o discernimento de dizer, é de mim, é de Deus, até onde é simplesmente obedecer e pronto. A gente às vezes tem que fazer como o Gideão, a gente tem que pedir realmente sinais a Deus de que Ele está no negócio, né? Porque às vezes a gente pode confundir sim, né? Achar que é Deus e na verdade é a cabeça da gente. Eu também me preocupo muito com isso. Mas a obediência, na verdade, vai exigir da gente muita submissão até aquilo que a gente às vezes tem dificuldade de se submeter, e vai exigir de nós também muita renúncia, né? E eu tenho vivido isso. Hoje até eu comentava, né? Se eu me mandasse, se eu fosse dona do meu nariz, né? Eu tomaria tantas outras decisões que eu não tomo porque eu sei que eu não estou no comando da minha vida, né? Mas uma das coisas que eu questionava no início gente, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Eu não conheço ninguém. Da onde eu vou tirar recurso para essas coisas? Porque é tudo muito caro, né? E o Senhor só trazia assim uma paz dentro de mim. Calma, eu vou mudar tudo. Entendeu? Então, chegou um momento que eu falava com muita convicção que ia escrever um livro, que ia lançar um livro, entendeu? Mas sem assim, ter nada na mão, só a mensagem sendo arquivada ali direitinho, né? Só isso. Mas aí Deus foi enviando tudo e tá aí. E o que eu acho muito bacana, né, nesse livro é que é uma linguagem muito popular, uma linguagem que o intelectual, né, entende, mas que aquele mais leigo consiga entender o que você está querendo passar. Então eu acho que o livro vai ser bem aceito e ele vai chegar realmente aos confins da Terra. Propostas também era ter um espaço para anotação, né? Eu quero até dar uma melhorada nessa questão para o próximo, porque a ideia é assim, não é você se limitar só em ler o versículo, ler a mensagem que já está ali. A ideia é você ler e você também extrair alguma coisa escrevendo aquilo que Deus vai te dar em cima daquilo ali. E sempre tem, né? Sempre tem. Sempre a gente recebe de uma forma diferente, né, do que está escrito. Fica uma mensagem, a mesma mensagem fala de uma forma para o coração dela, de usar para ela, de outra. E todas são mensagens do Senhor, só que muito personalizadas, né? Vai falando de dessa, cada uma cala no coração diferente, né? Isso é fantástico. Fiquei muito feliz por eles terem me convidado para participar da Bienal, a 27ª Bienal de São Paulo, e também já me convidaram para participar no ano que vem na Bienal do Rio de Janeiro. Olha! Primeira mão. Essa foi primeira mão. Para você o credencial, né? Para poder participar, só que dessa vez na Bienal de São Paulo, quando o livro ficou finalizado na editora, já tinha fechado todos os livros físicos, então o convite foi para o e-book de São Paulo. Agora, do Rio de Janeiro já é para me levar, inclusive, as próximas obras que a gente vai estar produzindo. Acredito também que, assim, todo devocional, Deus de uma certa forma deve ter falado várias vezes de forma diferente, né?
existe algum especial que você falou, nossa, esse foi o que Deus assim mais falou ao meu coração, né? Porque eu acredito que cada momento da nossa vida e também foi um banquete não para quem está lendo, para quem vai ler, mas para você também, né? De Deus ter te proporcionado. Deus, ele sempre vem de encontro à nossa necessidade. Essa é a grande verdade, né? Tem um devocional também que eu falo sobre o posicionamento de Eliabe diante de Davi, fazendo pouco caso dele. Mas quando Deus manda Davi aquele acampamento para levá-lo longe dos seus irmãos, eu sabia que ali estava indo um menino. Mas a ótica de Deus já era um grande guerreiro, já era o rei de Israel. Entendeu? Então a ótica de Deus nunca vai ser a nossa. Isso até responde aqui, né? Que a nossa é muito limitada. Às vezes a gente fica no eu não posso, eu não consigo, né? Eu nunca vou chegar. E no entanto, né? Aquele menino que foi ali para um propósito, né? Para o pai, e na verdade o propósito que Deus tinha naquilo tudo era outro. Você não tinha expectativa de fazer devocionais para serem veiculados. Era uma coisa pessoal sua com Deus. Mas já pensou em quantas pessoas podem estar sendo inspiradas não só pelo devocional, mas também a escrever? A também divulgar, mas a gente precisa nessa terra que os crentes se levantem, né? E do jeito que você vê numa Bienal que tem tão poucos cristãos de fato, né? E livros assim, eu fico pensando, qual é a tua expectativa em relação a ser uma inspiração? Então, eu nunca fui numa Bienal, entendeu? Então também vai ser tudo muito novo para mim. Mas eu creio que como até aqui é um projeto de Deus, lá também vai ser. E eu me coloco inteiramente à disposição dele. Eu entendo que por ser serva de Deus, por ser habitação do Espírito Santo, por onde eu passo a glória de Deus passa comigo. A presença de Deus é real. Então, algum propósito Deus tem em me levar até lá. E eu me coloco inteiramente à disposição dele para ele fazer o que quiser. O deserto é lugar de passagem. Ninguém mora no deserto. Ninguém, a não ser o povo do deserto, e mesmo assim é um povo que também vive em movimento, né? Porque não se produz nada no deserto, enfim. Mas em lugar de extremos, né? Extremo frio, extremo calor, é um lugar de extremos. Então quando você pensa num banquete, assim, uma mesa farta, no meio do nada, não deixa de ser um tema instigante. Assim, de um banquete, comida boa, Deus. né? Exatamente, uma coisa faz impacto, fartura, né? No meio do deserto. Então, traz alguma imagem mental sobre isso, sei lá, alguém sentado, pessoas sentadas no meio do nada, enfim, traz alguma imagem? Teve uma madrugada, tive uma visão. E nessa visão eu via uma mesa de uns 50 metros de comprimento. E devia de ter só 2 de largura. Em volta dessa mesa tinha muitas cadeiras. Eu olhava, a visão que eu tinha, eu estava atrás de um homem que estava sentado na cabeceira. Eu também não vi o rosto desse homem. Eu acho que era Jesus, né? E aquela mesa com muita comida mesmo, de fora a fora. E eu via pessoas que vinham, sentava, comia, levantava, aí as outras vinham também, sentava, comia, levantava. E assim, sendo aquele rodízio de pessoas, sabe? E assim, foram poucas as visões que eu já tive. E essa foi muito nítida. Como eu estou vendo vocês aqui, eu vi. Entendeu? E foi numa madrugada. E eu falei, Senhor, o que é isso? Ele disse, é o banquete no deserto que eu estou preparando.
Então, assim, eu consigo ver de forma detalhada. Deus teve que falar de uma forma muito clara comigo, né, para que tudo isso acontecesse. Não que eu estava duvidando, mas Ele mesmo conhece o meu interior, conhece a minha vida e sabe das minhas limitações, o quanto que eu precisava de esclarecimento da parte dele, para que eu realmente entendesse que era Ele que estava no negócio. E essa foi uma das formas de Deus falar comigo, me mostrando. Você me pediu sinais? Pedi? Pedi, Ele me deu. Muita gente, todo o tempo, muita gente vinha naquela mesa, comia, só que o interessante é que a comida não acabava. Uma pergunta também para fazer para vocês. Todo mundo aqui já está lendo o livro, né? Se não é no físico, é no e-book. Vocês, particularmente, já tiveram alguma experiência depois que leram, receberam alguma palavra da parte de Deus? Veio de encontro à necessidade naquele momento? Com certeza, eu recebi até mesmo por 2 vezes, eu coloquei, né, no grupo das irmãs, compartilhando com elas. Não estou bem lembrada agora qual foi a palavra, mas que me tocou muito ao meu dia, a daquele dia. Então, em 2 vezes diferentes, eu usei a devocional do livro para falar com as irmãs no grupo, colocar a minha devocional no grupo para as nossas irmãs. Então, a cada vez que você lê, Deus vai falar. A mim, principalmente, vai falando de uma forma bem diferente, né? E assim, uma coisa que a gente vai aproveitando, aquilo que eu falei, que é de uma maneira tão fácil de você entender, que você recebe, parece que você recebe melhor do que quando vem muito assim, muitas palavras, e às vezes você fica um pouco perdida no que você está lendo. E é tão objetivo que vem direto ao encontro daquilo que você precisa receber naquela hora. O devocional do dia que eu li. E aquilo mexeu comigo, que me deu um gás. Eu tava precisando. E aquilo foi como tipo assim, um tapa de Deus pra minha vida, mas aquele tapa consolador. Que te abate, mas te levanta. Sabe como? Te joga lá embaixo e ele mesmo vem, te pega, te ergue. Eu mereço, mas obrigado, né? E esse dia mexeu demais assim comigo, que eu carrego até hoje. Já deve ter 1 mês, mais ou menos. Se eu não me engano, é o segundo, né? Isso aí. E ele mexeu comigo assim de uma tal forma e eu guardei, sabe? E quando eu penso em uma coisa assim, eu não, já passou por isso, ele conseguiu também. Aquela aprovação aí de Jesus para minha vida, ele quer me elevar de nível, alguma coisa tem. Então eu aprendi, tenho aprendido a cada dia, mas isso para mim até hoje, não tenho entendido ler, tem muita coisa ainda para ler, mas para mim foi o que mexeu mais comigo. Bom, comigo foi em Daniel, no versículo 8, mas eu li o capítulo todo. E eu tirei várias coisas importantes ali. Uma que Daniel não foi reclamando quando eles foram para Nabucodonosor. A forma que Deus falou comigo sobre o que eu tenho que observar, porque ele observava como o rei manipulava os alimentos, era oferecido, ele não queria se contaminar com aquilo. E Deus falou comigo tremendamente. Era uma palavra que eu dormia hoje, acordava amanhã. Dentro de Daniel. E falava, pastora, hoje o devocional parece que veio assim, sabe, igual uma flecha no coração. E eu fui tão impactada por Deus de todas as mensagens que eu fui lendo, que eu falei assim, vou presentear alguém também. E aí quando ela fez o comunicado que o livro já estava à venda, eu comprei, eu falei, vou querer logo o meu, né? Adquiri logo o meu, falei assim, vou presentear uma pessoa que também estava precisando muito. E conversando com ela, ela falou, poxa, eu sempre tive vontade de comprar um livro devocional e nunca comprei. Suzane prefaciou o livro, né? Então ela teve a oportunidade de ler primeiro, até mesmo antes de ser produzido. Ela pegou cru, no rascunho ainda, né? Vai dar rica, né?
Mas, na verdade, gente, tive essa honra. É uma honra. Inclusive porque, no caso da Sandra, conheço a pastora muito antes dela ser pastora. Antes de casar, né? Então, eu posso testificar da seriedade dela com Deus e de que isso que está escrito é o que de fato ela vive, porque a gente não pode estar no púlpito sempre nos altos, mas como gente, nós temos altos e baixos. E como amiga, eu posso acompanhar essas idas e vindas, né, Sandra? E ver que sempre no final, sabe aquele mas eu sei que por fim o Senhor responderá e, enfim, responder será sobre a terra, né? Vamos botar para não dizer o versículo exato, mas eu precisei ler praticamente todo o devocional para poder escrever sobre ele, né? E de fato, muitas vezes ele me impactou assim, várias vezes eu citava, Sandra, o devocional de hoje. Eu não chamo quase de pastora, né? Eu chamo mais Sandra. E assim, passava inclusive para o meu marido, para as meninas. Uma das coisas que a gente disse é que vamos botar esse devocional no café da manhã, que é uma das poucas horas que pela dinâmica da minha casa a gente consegue estar junto e olhar, né? Para a gente poder fazer isso. Porque do jeito que impacta a gente, pode impactar aos outros, mas em primeira mão a gente vai começar o dia com isso. É como o pastor Jesus falou, a gente já está acostumado a conversar ela como Sandra, como grande amiga, né? E saber todo o respeito que ela tem como pastora. Conheci sua história através dela, né? Os seus desafios, né? Na missão, no casamento, após também a revelação que você teve da sua filha, né? E um pouco da história. A pergunta é simples. Está preparada para a sua mudança após esse livro? Então, o novo, ele apavora, né? Pois é. Ele deixa a gente meio que estremecido. Mas eu quero descansar em Deus. Se tem uma coisa que todos os dias da minha vida eu falo para Ele, Senhor, não larga minha mão. Me dá a sua direção. Então, se eu vou trilhar novos caminhos, eu creio que é Ele que vai estar me conduzindo. Dizer que estou preparado, não estou. Mas eu quero descansar no Senhor. Ele vai me conduzir. Quero agradecer a Deus por me confiar esse projeto tão maravilhoso, onde muitas pessoas serão alcançadas. Agradecer meu esposo por ser o meu maior apoiador e intercessor. Minha família, que me apoia e me inspira. Agradecer as muitas pessoas à minha volta que abraçou esse projeto antes dele se tornar palpável. Todos que se envolveram com a organização antes, durante e depois do lançamento deste livro. Os que trabalharam com toda a entrega para tornar toda a parte logística organizada e perfeita. Que Deus possa abençoá-los poderosamente com toda sorte de bênção. Quero agradecer a todos os irmãos em Cristo, familiares, amigos de perto e amigos de longe, que estiveram presentes vivendo comigo esse momento tão especial. Que as ricas bênçãos do Senhor alcance sobremaneira a cada um de vocês. Muito obrigado.